Olá, eu sou Matos Pereira Cruz e vou apresentar o trabalho titulado Efeitos da faixa de amplitude de conhecimento e resultados no controle motor da força isométrica. E esse trabalho está sob orientação do professor Dr. Herbert Ugnovich. A força muscular ela está presente em diversos cenários do nosso dia a dia. No esporte, por exemplo, no levantamento de peso olímpico, o atleta ele precisa aprender a levantar um peso pré-definido acima da sua cabeça e, em seguida, realizar ajustes para sustentar o peso sem perder o equilíbrio. E o controle motor ele tem um papel importante nesse processo. O controle motor ele pode ser explicado pelo uso de mecanismos de pré-programação ou feedback online. Esses mecanismos têm sido utilizados em tarefas de controle híbrido. Um exemplo de tarefa de controle híbrido é a tarefa de controle de força isométrica. Nessa tarefa, foi possível observar os mecanismos de controle de força isométrica através da medida cinética de força em função do tempo, em que as características do início de produção de força até o pico máximo de força têm relação com o comando motor pré-programado, caracterizando o mecanismo de controle de pré-programação, e as inflexões na curva de produção de força após o pico máximo de força têm relação com as correções da ação, caracterizando o uso do mecanismo de feedback online. O feedback ele pode ser utilizado pelo aprendiz durante a execução da tentativa e tem uma relação com o feedback online, com o mecanismo de feedback online, ou ele pode ser fornecido após a execução das tentativas e tem uma relação com o mecanismo de pré-programação. O feedback fornecido após a execução das tentativas pode ser fornecido em diferentes momentos. E quando essa informação é em relação ao resultado da ação no ambiente, ela é denominada de conhecimento de resultado. O conhecimento de resultado, que é fornecido baseado no desempenho, ele pode ser encontrado pela parte de amplitude, que é a estipulação de uma margem de tolerância em relação à meta da tarefa, e quando o desempenho se encontra fora da faixa, o aprendiz ele recebe o conhecimento de resultado e usa essa informação para corrigir o planejamento para a próxima tentativa. Quando seu desempenho fica dentro da faixa, ele é informado que isso significa que foi um acerto na tentativa, caracterizando uma informação qualitativa, e ele usa essa ausência de informação para manter o planejamento para a próxima tentativa. Os estudos de faixa têm sido comumente explicados pelas hipóteses explicativas da orientação, da consistência e da especificidade. Essas hipóteses possuem como característica que elas foram extraídas através de medidas de desempenho. Foi encontrado no estudo de faixa, que apresentou efeito no esforço cognitivo através das medidas corticais, mas não foi encontrado estudo de faixa de amplitude que pudessem explicar o controle da ação motora em nível de mecanismo de controle motor. Com isso, qual mecanismo de controle predomina na faixa de amplitude de conhecimento de resultado? Foram utilizados 10 voluntários do sexo masculino com idade entre 18 e 40 anos, com visão normal corrigida, todos destros e inexperientes na tarefa. A tarefa ela consistia em alcançar e manter 40% da força isométrica máxima, o mais rápido dos músculos flexores do cotovelo, o mais rápido preciso possível, dentro de um tempo de 500 milissegundos. Foi utilizado uma placa de ferro, uma célula de carga de tração e compressão, um conversor analógico e um computador com software apropriado. O experimento ele era composto por uma fase de estabilização e uma fase de manipulação das condições experimentais. Antes da fase de estabilização, todos os participantes foram submetidos a um teste de contração isométrica voluntária máxima, em que eles tinham que realizar 3 tentativas com 5 segundos de duração, com 5 minutos de descanso entre essas tentativas, para registrar o maior de força isométrica encontrado. Após essa fase, teve início a fase de manipulação da estabilização, teve a fase da manipulação, em que os aprendizes eles tinham que realizar 3 tentativas consecutivas com o MSE menor ou igual a 10% e recebiam feedback com a frequência de 33%. O objetivo nessa fase era que os aprendizes alcançassem e mantessem 40% da força isométrica máxima ou o mais rápido possível dentro do tempo de 500 milissegundos. Os aprendizes eles foram informados que eles poderiam visualizar o seu desempenho sempre ao final da tentativa no monitor posicionado ao seu lado e que eles tinham como objetivo alcançar uma curva semelhante a essa representada pela figura C. 24 horas após a fase de estabilização, teve início a fase de manipulação das condições experimentais, em que a ordem foi balançada entre os participantes, e o mesmo participante participou da condição faixa de amplitude de 10% e da faixa de amplitude de 0%. Sendo informado que quando seu desempenho estivesse correto, eles não visualizariam seu desempenho no monitor ao final de cada tentativa. Os dados eles foram organizados em média e desvio padrão em blocos de 10 tentativas e todos os pressupostos foram atendidos. Foi utilizado o MSE como medida de desempenho, o tempo para o pico de força e o número de correções como medidas de mecanismo de controle. Em relação ao resultado de desempenho, foi encontrado na condição faixa de amplitude de 10%, que a faixa teve maior precisão de desempenho e maior consistência do desempenho. Em relação às medidas de controle motor, foi encontrado nas medidas de controle motor que a faixa apresentou menor tempo para o pico de força e maior número de correções. No conjunto, esses resultados sobre o efeito na condição faixa de amplitude de 10% mostrou que foi necessário que os aprendizes enviassem o comando motor para serem mais rápido possível, como mostrado com o menor tempo para o pico de força encontrado, para que assim os aprendizes tivessem mais tempo para realizar reflexões com base na própria percepção, observado no maior número de correções encontradas, predominando o mecanismo de feedback online,
para manter o seu desempenho dentro da faixa e assim tornando o desempenho mais preciso e mais consistente. Aqui estão algumas referências.